Quero pedir para a Valdênia ler uma oração do meu livro Orações pela Libertação da Ansiedade, que é uma oração de cura interior também, cura das raízes e motivos da tristeza. Senhor, sei que a tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. Por isso hoje, em Teu nome, Jesus, eu renuncio a toda e qualquer espécie de tristeza e depressão que me tenha dominado. Quero cultivar em meu coração a alegria que brota de Teu Espírito. Fui criada para a felicidade e não aceito a tristeza em minha vida. Sei que terei, sim, momentos de tristeza, mas, a partir de hoje, apenas a alegria que vem do Senhor dominará meu coração e conduzirá os meus passos. Digo não à tristeza e sim à alegria que vem de Deus. Tenho muitos motivos para me alegrar e lutar pela vida. Minha existência é um maravilhoso dom e, a partir de hoje, quero transformá-la em uma bênção para todos os que de mim se aproximarem. Assumo hoje a alegria e a felicidade que vem de Deus. Amém. 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 Jeremias capítulo 33, versículos 6, 7 e 8. Especial versículo 6, que é a nossa ênfase. Eu aqui, é Deus dizendo na primeira pessoa. Eu lhes trago, ou em outras traduções, lhes trarei melhora e cura. Vou curá-los e vou mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Olha nisso aqui, presta atenção nisso. Plenitude, ou seja, algo que é completo, de durável, algo que é constante, que não acaba, bem-estar, Mudarei a sorte de Israel e de Judá. Vou reconstruí-los como antigamente. Vou purificá-los dos pecados que contra mim cometeram e perdoar as perversidades que contra mim praticaram e o fato de me terem desprezados. Mais uma vez, eu lhes trago melhora e cura. Vou curá-los. Olha só, Deus dizendo. Vou mostrar-lhes, é o imperativo, categórico. Vou mostrar-lhes a plenitude de durável estar. Eu vou fazer. Ele não está dizendo na condicional. Eu vou mudar a sorte de Israel, de Judá, do meu povo. Vou reconstruí-los. Você que se sente em ruínas, seu casamento, a sua vida emocional, sua vida psíquica, está em ruínas, Deus está prometendo, eu quero te curar, eu quero te dar plenitude de um bem-estar durável, eu quero fazer uma obra nova na sua vida. Versículo 8, vou purificá-los dos pecados, até o pecado que você cometeu e não consegue vencer. Deus disse, entrega a mim que eu farei, eu vou purificar você, vou perdoar as perversidades que contra mim praticaram e o fato de nos terem desprezado. Tem gente que fala assim, padre, eu não consigo me converter. Está errada a conjugação do verbo. Você tem que falar, eu não consigo deixar Deus me converter, porque não é você que se converte sozinho. Existem atitudes suas, óbvio, mas a sua parte é a menor, meu amigo. Se a graça de Deus não vem, você não consegue. Padre, eu não consigo me curar. Está errado. O verbo tem que ser, padre, eu não consegui ainda deixar Deus me curar, porque não é você que se cura. A gente vê na Bíblia aí, no YouTube, escrito assim, vídeos de autocura. Eu discordo totalmente desse tema. Quem tem o mínimo de experiência com ferida emocional, com cura interior, consigo mesmo e sensatez psíquica e emocional, sabe que não é assim. Não existe autocura. Se você pode descobrir até um ponto das suas feridas, curar até um ponto. O psicólogo, o psiquiatra pode descobrir até um ponto. Hoje cedo eu estava ouvindo um podcast de um psiquiatra fantástico. Ele dizia assim, olha, existem doenças que o remédio não vai curar. Se a pessoa não ir à essência do trauma e não deixar algo maior do que ela, transformar aquilo na raiz. Em outras palavras, ele estava dizendo, é Deus, A ressignificação da dor, dar um novo sentido, olhar com novos olhos, fazer uma experiência de ser amado naquela dor. Só Deus pode fazer isso. Então Deus está dizendo, eu quero te curar. Deus está dizendo, eu quero te dar plenitude de durável bem-estar. Eu quero te converter. Eu quero te purificar dos pecados que contra mim você cometeu. Ou seja, Deus é o traído, Deus é o ofendido e ainda assim Ele se coloca à disposição para curar você do mal que você fez a Ele pelo seu pecado, no sentido de romper a aliança,
É fantástico ou não é um Deus desse? Eu peco e ainda Ele diz, olha, só se entrega a mim que eu curo até o seu pecado, que eu conserto o que você estragou. Talvez você hoje nesse tempo, cometeu pecados graves e fez uma bagunça na sua vida. Mas Deus está dizendo, só volta para mim, só deixa eu te amar, que eu vou consertar o que você estragou, eu vou colocar em ordem a bagunça que você fez. Eu vou te curar. Então esse é um princípio. Vamos guardar isso no coração. Deus quer nos curar e Ele dá o primeiro passo na sua direção hoje. É você. Ele dá esse passo na sua direção para te curar, até dos pecados e perversidades que você cometeu na sua fraqueza. Então eu continuo no pecado, Ele continua me curando? Não, Ele quer te converter, Ele vai te ajudar e vai te dar graça da cura, da conversão, para que você caminhe com Ele, para que você se torne uma pessoa justa, para que você abandone o pecado. Mas veja bem, se você se lembrar, você vai recordar que no começo da semana, na segunda-feira, eu disse que eu ia falar de algumas atitudes de cura interior, né? Verdades que precisam ser assumidas e vividas. Presta atenção nos dois verbos. Verdades que precisam ser assumidas e vividas para a cura interior acontecer. São pressupostos para a vida do Espírito, para a cura interior acontecer em nós. Então, tendo lido essa palavra, tendo colocado esse start fantástico, eu quero ver se eu consigo concluir hoje, né, essas atitudes de cura interior, essas verdades que precisam ser assumidas e vividas. Padre, o que eu preciso fazer? Tudo bem, Padre, eu descobri que eu tenho uma ferida, eu descobri que eu sou uma pessoa dependente afetiva, eu tenho necessidade de controle, eu não consigo descansar em Deus, vou falar sobre isso um pouquinho hoje. Mas o que eu faço para ser curado, Padre? Qual é o caminho, Padre? Qual é o itinerário? Veja bem, são dicas preciosas, anote, preste atenção. Para a cura interior acontecer, eu venho falando ao longo da semana, né? Uma realidade que eu vou enfatizar aqui. Para você ser curado no Espírito, você precisa viver uma vida no Espírito. Viver o batismo no Espírito Santo. Porque o que é o processo de cura? Veja bem, é você viver o processo gradativo de regeneração, de restauração do molde original a partir da ação do Espírito. Porque veja bem, quando você olha para você hoje, quando eu olho para mim hoje, muitas vezes eu percebo o quê? Que dentro de mim, operando em mim, nas potências da minha vontade, do meu raciocínio, do meu intelecto, da minha disposição afetiva, quem está agindo não é o Padre Adriano Zandoná que Deus criou. Porque Deus me criou bom, Deus te criou boa, não obstante as consequências do pecado original que existam em nós. Deus nos criou bons, mas a vida foi nos ferindo e a gente foi assumindo um jeito de viver, um jeito de sobreviver, uma postura de vida que muitas vezes não é o molde original, não é o que Deus nos criou para ser. Então, cura interior é você viver uma vida no Espírito, no batismo do Espírito, no Espírito, no poder do Espírito, para que o Espírito Santo vá tirando as cascas, para que o Espírito Santo vá devolvendo você ao molde original, segundo o que Deus te criou para ser. É como quando Michelangelo pegou aquela rocha e começou a esculpi-la, né? Fazendo a estátua de Moisés, né? E no final, depois de muitos anos esculpindo, ele olhou para a estátua e disse, parla, né? Fala, porque estava tão perfeita. Mas dentro daquela rocha já tinha aquela estátua. Precisava da sensibilidade, do poder criativo, criador, do artista para tirar daquela rocha aquela estátua belíssima, perfeitíssima. Deus é muito maior que Michelangelo. É um artista, criador perfeitíssimo, inspirado por si mesmo, pelo seu amor, que está sempre nos lapidando. Olha só, imagina, né, se eu tivesse aqui uma crosta me envolvendo, fosse envolto por pedras, o padre que você está vendo, o ser humano que você está vendo, estaria aqui, mas você teria, talvez, que com uma estaca, né, como é que chama? Um martelo e uma talhadeira, você teria que tirar a pedra, tirar para o Padre Adriano que está aqui dentro, respirar, né? Ou a gente pode usar a metáfora da armadura. Quando você via aqueles gladiadores, aqueles guerreiros medievais com armadura, meu amigo, tinha tanta camada ali que até chegar no pobre do coitado, tinha que tirar umas 5 coisas, né? Era a couraça, era o cinturão, tinha os nomes técnicos que eu não me recordo agora, aquele peitoral de ferro, o capacete, uma coisa de couro que cobria aqui para prevenir deles levarem flechas na região do abdômen, né, gerar uma infecção ali. Então, é muita coisa que o Espírito Santo tem que tirar para chegar a vir à tona
o homem novo que Deus criou, a mulher nova que Deus criou, que muitas vezes está soterrado debaixo dos escombros das feridas emocionais, dos traumas, do pecado. Então, viver a vida no Espírito, pedir o Espírito Santo, pedir o batismo no Espírito, deixar-se conduzir pelo Espírito. O Espírito Santo é esse divino artista que vai talhando, tirando o excesso, tirando as pedras que nos envolvem, a armadura. Importantíssimo. Segunda realidade, para viver, que você precisa assumir e viver para, de fato, entrar no processo de cura interior efetivamente. Assumir que Deus te quer pleno e feliz. Ele veio para que tenham vida, João 10:10, e vida em abundância. Deus te quer pleno e feliz. Deus te criou para viver uma vida abundante e feliz. Ai, pai, então por que eu estou sofrendo? Ô, criatura, isso não quer dizer que você é um anjo, né? O sofrimento de envelhecer, de perder, de adoecer, é uma condição criatural, uma condição humana. Nós somos criaturas. Faz parte. Mas Deus veio para te dar, Jesus veio para te dar uma felicidade que é de dentro para fora, sabe? É uma plenitude espiritual que transborda e que faz você ter condições de permanecer alegre, feliz, ainda que no meio da tormenta, ainda que atravessando o deserto, porque não depende de condições externas, de resultados combinados de vida, mas depende da presença de Deus na sua alma, da sua experiência pessoal com Deus. Então eu digo para você, Bárbara, Joana, Francisca, Cláudio, José, Pablo, Henrique, na sua situação você pode ser feliz. Com esse adultério que aconteceu, com o abandono do seu esposo, da sua esposa, com o desemprego, porque Deus é o fundamento da sua felicidade, não tanto que a sua conta tem de dinheiro. Não somente, claro, todas essas coisas são importantes, mas isso não pode ser a cereja do bolo. Isso aí, gente, é acessório. Quando você fazer, como diz o Salmo 34, 33, quando você colocar no Senhor as delícias do seu coração, a sua principal alegria, Ele vai dar tudo que o seu coração deseja. Mas enquanto você busca as coisas para ser feliz, Deus não te dá. Mas quando você o busca como centro, Ele te dá coisas. Porque ele entende que as coisas não vão se tornar o seu Deus no processo, mas sim Ele permanecerá no centro, né? Então, é importante. Terceira realidade que eu quero falar, que é uma postura de cura interior, você precisa, todos os dias, ir a Deus. Você sabe que Mateus 11:29, não precisa ler, só escuta o padre dizendo, é uma das poucas passagens na Bíblia nas quais, no Novo Testamento, é a única que Jesus diz isso. Que Jesus não dá um mandamento, que Jesus não fala, Deus não dá um mandamento, eu faço isso, eu faço aquilo. O que Jesus diz em Mateus 11:29? Vinde a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então essa terceira realidade é ir a Jesus, é rezar todos os dias. Quem não reza todos os dias é a mesma coisa de quem não come todos os dias. Não se alimenta, vive a desnutrição espiritual e, consequentemente, a desnutrição emocional. Então não rezar, gente, no mundo de hoje, é um suicídio assistido. Me perdoe. Na virada do século, Papa Bento XVI dizia, parafraseando lá um teólogo alemão, ele dizia que no século XXI, ou os cristãos seriam místicos, muito de oração, muito mergulhados em Deus, ou eles não seriam nada. Ou muito místicos ou nada. Então, não rezar, não ser místico nesse sentido de espiritualidade, mergulhado em Deus, esse é o sentido da palavra mística na tradição católica cristã, é se matar, gente, me perdoe. É suicídio assistido por você e por quem está do seu lado. Porque você não tem condição de superar os obstáculos sozinho, sozinha. Você não tem condição de ser uma pessoa boa sozinha. Você não tem condição de recomeçar sozinho. Você não tem condição de educar o seu filho sozinho. Como é difícil. Você não tem condição de pagar as contas sozinho. Você precisa de Deus, você precisa da providência, você precisa da direção de Deus, da presença de Deus. E isso só acontece quando você reza. Cada segundo que você fica em oração, você está dando a Deus a autoridade e o espaço para Ele te curar. E cada minuto que você fica sem rezar, você está ficando tendo um minuto a menos de cura. Imagina, você tem um problema sério que você precisa de uma cirurgia. Problema sério, essa cirurgia vai mudar a sua vida, vai te dar qualidade de vida. E você tem um médico muito seu amigo que vai fazer para você a cirurgia de graça, que custaria R$200 mil. E ele marca com você 4 vezes, você não vai. Aí ele te liga e fala, eu estou te dando a cirurgia, eu te amo, eu quero você bem, rapaz. Aí ele marca mais uma vez, você não vai.
Aí você aparece para a cirurgia depois da 10ª tentativa, da 10º appointment, do 10º agenda, marcação lá. E aí você chega lá, a hora que ele pega o bisturi, você fica 2 minutos na maca e corre. Aí ele olha, amiga, eu não consegui te operar ainda, o negócio está ruim, está dentro de ti. Não, eu volto depois. Aí você volta dentro de uma semana, fica 5 minutos. Ele fala, amigo, eu preciso de 2h30 para essa cirurgia, talvez 3. E você vai embora. Às vezes a pessoa fica assim a vida inteira e morre com aquela doença, ou por aquela doença. É a mesma coisa na vida de oração. Quando você reza, você está sentando na santa marca e deixando Deus operar você, curar o teu coração, curar o tecido dos seus afetos e emoções, as suas lembranças, e tirar os tumores, os traumas, a ferida da inferioridade, da traição, da culpa, do medo, da rejeição, do abandono, da injustiça. Mas Ele só consegue fazer isso quando você para rezar. Se você não para rezar, Deus não tem tempo, não tem condição, não tem como. Imagina esse rapaz, esse exemplo bem assim, estapafúrdio que eu dei aqui, esse rapaz falando assim, olha doutor, o senhor me ama, o senhor vai me dar uma cirurgia de 200 mil, mas eu quero que o senhor me opere enquanto eu estou jogando bola, porque eu tenho outras coisas para fazer. Meu amigo, como é que eu vou operar você jogando bola? Não, eu quero que o senhor me opere quando eu estiver na esteira, ou quando eu estiver no barco com meus amigos. Não dá, então morra com essa doença. Eu tentei, te amo, mas respeito sua liberdade. É a mesma coisa. Sem oração, sem uma vida de oração, não tem cura interior. Não tem, ponto. Não é você vir aqui, fazer uma fila e falar, padre, põe a mão na minha cabeça. Não vai resolver. Você sabe que eu estou até pegando birra disso, né? Porque a missa de oração, a pessoa não reza, a pessoa não confessa, a pessoa não tem uma vida de oração, a pessoa não se converte. Aí ela vem aqui e fala, põe a mão na minha cabeça para resolver o meu problema. Dá vontade de falar, você está achando que eu sou um guru, um bruxo? O que você está achando que eu sou? Se nem Deus vai te curar assim, ué. Você está achando que eu sou o Harry Potter? O que você está achando que eu sou? Eu não sou. Eu não posso curar você se você não decidir entrar no processo de cura. Aí só cansa o padre, irrita o padre, né? Tem muita gente que precisava de oração, perde porque tem um cara de fuinha desse aí, para não dizer outra coisa, né? Cara de boi desse aí, que não quer viver o processo, com todo respeito, né? Agora eu melhorei, mas teve uma época quando eu morei em São Paulo que eu falei assim, quando a pessoa falava, padre, vem cá, reza por mim para tirar o mal. Eu falava, o que você fez praticamente para tirar o mal até então? Se você não está ajudando, não adianta o exorcista rezar por você, né? Então, oração é essencial. Outro passo que eu quero trazer é viver aquilo que eu já estou dizendo, né? A cura interior, ela não é fruto de uma oração, ela é fruto de um processo, de um caminho. A cura interior acontece quando trilhamos um caminho de conversão. Quando convivemos com Jesus, quando caminhamos com Jesus. E o que é viver um caminho de conversão? É participar da igreja, é ter vida comunitária, é suportar as pessoas difíceis, é rezar todos os dias, é receber os sacramentos, é participar de retiros, é caminhar com Cristo. Porque tem gente que acha que Jesus é o mercado livre, né? Eu vou lá, encomendo a oração que eu quero e fica na minha casa esperando Ele entregar. Não, meu amigo, Jesus não é o mercado livre. Você precisa caminhar com Ele. A cura vai ser feita por vocês dois. Como eu disse, Ele vai fazer a maior parte. Mas se você não fizer a sua, Ele não vai realizar. Claro, Ele falou, eu vou curar, eu vou perdoar, mas se você ir a Ele, Ele não vai te violentar, Ele não vai te operar enquanto você estiver jogando bola, enquanto você estiver na academia, enquanto você estiver fazendo zumba, ou outra dança, né? Então, caminhar com Jesus. A cura interior acontece no processo, só no processo da caminhada. Eu não sei se hoje se usa a mesma nomenclatura, mas quando eu comecei a caminhar com Jesus, lá atrás, em 98, lá no Paraná, o pessoal falava assim, padre, como é que está a sua caminhada? Nós temos que viver a caminhada. A palavra caminhada era um exemplo de vida com Deus, né? Processo. Vocês ouviram isso? Na renovação era muito forte, né? E o cristianismo em Antioquia, a primeira diocese do mundo, foi primeiro chamado de o caminho, né? Não foi chamado de cristianismo. A religião cristã, católica, foi chamada no primeiro século de o caminho, aqueles que seguem o caminho, né? Os romanos perseguiam os que seguem o caminho. Por quê? Porque eles estavam caminhando com Jesus, né? Então é importante. Outra realidade essencial para a cura interior. Viver uma vida eucarística. Eucaristia, gente, é o ápice da cura interior. Comungar, fazer boas comunhões, adorar o Santíssimo. Não existe espaço melhor para deixar o grande
médico, né, que é Deus, nos curar, do que estando em adoração diante do Santíssimo. Sobretudo a adoração pessoal. Ai, padre, eu fui na Canção Nova, fiquei 1 hora diante do Santíssimo, foi tão bom. E quantas vezes você ficou diante do Santíssimo depois? Ah, padre, só ano que vem quando eu voltar à Canção Nova. Não vai funcionar, meu amigo. Não tem igreja na sua casa, desculpa, na sua cidade. Gente, no Brasil nós estamos tropeçando em igreja católica, em padre, salvo quem mora no sítio, no interior, no fazenda. Mesmo assim tem uma capelinha. Tira 20 minutos, vai lá, eu insisto, tenho insistido tanto nisso. Quem acompanha o meu canal no YouTube, minha homilia diária no YouTube, ouve muito padre falando disso. Vá diante do Santíssimo, permaneça 20 minutos diante do Santíssimo. Quase todo dia eu falo isso, porque eu experienciei. Gente, eu tenho uma história difícil, de vício, de droga, de bagunça, de tudo de ruim que você imaginar. E eu fui curado mais rápido do que hoje eu vejo o processo de cura interior acontecendo. Algo que demoraria 15 anos para ser curado, eu fui curado em 3. Sabe por quê? Porque eu adorava o Santíssimo todos os dias, com todos os defeitos que eu tinha e tenho. Essa é uma coisa que Deus não vai me pedir conta. Até quando eu estou viajando, eu levo minha maletinha de missa, claro, como padre é mais fácil, celebro a missa no hotel, faço a minha adoração depois da missa, depois consumo o Santíssimo, eu não fico sem. Porque, gente, depois que eu descobri o benefício de estar diante do Santíssimo, do sacrário, gente, é uma cirurgia, um transplante espiritual. Deus tira o teu coração e coloca o dele. Jesus tira a tua ferida e coloca o amor dele quando você está diante do Santíssimo. Ah, tá bom, então eu vou hoje e fico bom. Não, é constante, é um relacionamento, é um caminho. Visite o Santíssimo todos os dias, filho, filha. Faça isso por 1 ano, e ano que vem você vem aqui na Canção Nova me contar. Se a tua vida não tiver se transformado, virar de perna para o ar, no sentido positivo do termo, eu rasgo as minhas vestes e me demito. Porque não tem como, sabe? Não tem como você não ser curado e não melhorar se você visita Deus vivo na Eucaristia, a fonte da cura. Deus em si, pessoa, encarnado nesse Santíssimo e Augustíssimo Sacramento. Você sabe que eu estou fazendo uma live nessa quaresma todas as noites, de 21 às 10, às 22 às 10, 9 às 10 no meu canal no YouTube, rezando diante do Santíssimo como penitência quaresmal e também pedindo ali ajuda para a construção do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib em São Paulo, a nossa casa lá, as pessoas estão ajudando. E nessa live, Cassiano, eu estou usando um livro que se chama, de São Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, que se chama Práticas de Amor a Jesus Cristo. E eu estou num capítulo que ele na verdade, ele quer nos conduzir a amar Jesus perfeitamente, Santo Afonso. Em cada capítulo, ele vai dizendo um motivo pelo qual a gente tem que amar Deus desesperadamente. E eu estou no capítulo da Eucaristia. Gente do céu, quando você começa a refletir e entender o que é a Eucaristia, claro, um doutor da igreja falando, ele vai citando Agostinho, vai citando Santo Tomás, Santo Afonso é cirúrgico, né? Mas ontem eu estava na live, quem acompanhou lá no canal sabe, me deu um santo temor, assim, sabe? Eu mesmo como padre que confecciono, vamos dizer assim, né, a Eucaristia todos os dias, olhando para Jesus na minha frente, falei, gente do céu, eu não posso perder a consciência que é Deus nesse pão, e o amor, o temor que a gente tem, e o tanto de graças, quando você está diante do Santíssimo, os raios da graça de Deus, que saem do coração, sabe, eucarístico de Jesus, o sangue e a água que jorrou da cruz, atingem diretamente a sua alma. É como se você tivesse, vamos supor que o infravermelho fosse a cura para todas as doenças, e você se expusesse ao infravermelho ali, e você fosse curado, claro, gradativamente a cada vez que você se expusesse. É a metáfora que eu estou usando, mas é isso que acontece, não tem como não ser curado. Então, cura interior é resultado de uma vida eucarística, né? Mas também, cura interior é resultado de bons relacionamentos, de relacionamentos fundamentados na fé. Porque qual que é a dinâmica da ferida? Eu me feri num relacionamento, então eu me fecho a qualquer relacionamento e vivo isolado, frio. Não, presta atenção, ei, você mesmo. A ferida que começou num relacionamento só vai ser curada num relacionamento. A ferida que começou num relacionamento ferido, estragado, tóxico, vai ser curada num relacionamento novo, amoroso, fundamentado na fé, fundamentado em Jesus. É muito comum a pessoa trazer ferida antiga para o relacionamento novo. A mulher sofreu uma traição no relacionamento anterior, não deu certo, está com o novo marido. O marido é outra pessoa agora, o novo, o namorado que seja. Sabe, falando no sentido de que não deu certo o relacionamento e talvez a pessoa nem era casada, mas viu que não deu certo e casou, foi para outro relacionamento. E o marido, a pessoa, o companheiro ali, é diferente, tem outro caráter, outra concepção. Mas a mulher trata ele como se ele fosse o que traiu, mas ele não é. Ele não te traiu. Mas você só manda patada na cabeça dele. Mas por quê? Você me perdoa, isso não está certo. Você não tem que
contentar com migalha, você tem que mudar, você tem que se tornar uma mulher melhor, mais calma, mais serena, mais descomplicada. Pelo amor de Deus, você complica muito, tudo é difícil, tudo não pode, tudo você faz uma confusão. Teu marido trabalha, dá o seu melhor, sabe? Ou você, homem, fazendo isso para com a sua mulher, entendeu? Vice-versa. Para, descomplica a sua vida. Você não percebeu que você está chato demais, está chata demais, está difícil, insuportável conviver com você. Mas eu não estou te julgando nem Deus, Ele está querendo te curar para você ser mais leve. Uma pessoa que não é curada é uma pessoa pesada. E me perdoe, tem pessoas que têm o dom de descomplicar tudo, e tem pessoas que têm o dom de complicar tudo. Talvez você seja assim, eu não estou te julgando, filho, filha. Mas Deus quer e pode te curar. Você não tem que viver assim, fazendo da sua vida um inferno, e fazendo também da vida dos outros um inferno, né? Porque é uma consequência. Então, é preciso abrir-se a novos relacionamentos. Pedir a Deus que coloque boas pessoas no seu caminho. Fazer amigos com pessoas de igreja também, que buscam a Deus, que têm objetivos em comum. Isso é importante. Outra realidade que eu quero colocar, isso aqui é muito importante, sobretudo no nosso tempo. Esses dias eu li um artigo de um psiquiatra americano que ele definia a sociedade atual como a sociedade da sobrecarga e do cansaço. Até as crianças hoje estão cansadas, estão à base de remédio. Então esse passo seguinte esse passo é o seguinte: encontrar as raízes do nosso cansaço e aprender a descansar em Deus. Presta atenção nos dois verbos: encontrar as raízes do nosso cansaço, com uma vida de oração, com discernimento espiritual, com observação prática, e aprender a descansar em Deus. Porque você sabe de onde vem o nosso maior cansaço? Claro, nós todos fazemos muitas coisas, né? Eu tenho certeza. Mas o nosso maior cansaço vem da falta de confiança em Deus. Porque a falta de confiança em Deus te faz querer controlar tudo. Te faz achar que tudo depende só de você. Então a sua mente nunca descansa. É como, você sabe, eu explicava isso na terça, se eu não me engano, que cada ferida gera um comportamento compulsório, de compensação, né? Compensatório, desculpa, melhor dizendo. Por exemplo, a pessoa que sofreu uma traição, sabe qual é o comportamento compensatório da traição? É a necessidade de controle. Eu fui traído por uma pessoa, eu estou num novo relacionamento, eu quero controlar. Onde você vai? Como você vai? Liga para mim. 24 horas a pessoa ligando. Ela quer controlar, mas ela não vai controlar. Você que é casado, você não vai controlar 24 horas seu marido, sua esposa, não dá. E também você não vai controlar a sua vida. Então essa necessidade de controle, ela nos cansa muito, sabe? Ela vai nos prostrando, ela vai nos desgastando, né? Por isso que a gente tem que curar as nossas feridas, né? Por exemplo, a traição, que está tão na moda, é uma ferida dura, cáustica, que vai gerar esse comportamento compensatório, de busca de controle. E hoje a fidelidade não está em moda, né? Tem gente que acha que na moda acha que ser fiel é ser careta, né? Mas isso contradiz um princípio humano básico. Todas as vezes que a gente sai daquilo que Deus nos criou para ser e viver, aí vem as doenças, aí vem as patologias, a ansiedade, a depressão. O ser humano foi criado por um Deus de aliança. Você pode ver que o Antigo Testamento é também chamado de Antiga Aliança, o Novo Testamento é também chamado de Nova Aliança. Nós fomos criados por um Deus de aliança, de compromisso. Porque Deus fez uma aliança, um compromisso conosco, definitivo. E nós também, como seres criados por um Deus de aliança, fomos criados para a aliança, para a fidelidade, para um compromisso definitivo. E a intimidade, ela foi feita para ser uma recompensa da aliança, do compromisso definitivo. Mas o que acontece hoje? As pessoas querem sexo, não querem casamento. Elas querem intimidade, mas não querem aliança. Elas querem usar e ser usadas, mas não querem compromisso. Isso contradiz a sua essência. Eu estou falando de essência daquilo que Deus te criou para ser. E todas as vezes que você sai da lógica do que Deus te criou para ser, você vai adoecer. Tenha certeza. Você foi feito para aliança, só que as alianças são feridas pela infidelidade hoje em dia. E essa ferida da traição machuca muito. E só Deus pode curar. Porque talvez você até falou, padre, olha, pelos meus filhos eu perdoei a minha esposa, eu perdoei meu esposo. Mas o espinho está aí. A cada xícara colocada errada, você grita com sua esposa. Você me traiu. Então é preciso deixar Deus curar, porque você não vai ter paz, sua esposa não vai ter paz. Claro, você não vai esquecer. Curar não é esquecer, mas é fazer a ferida não doer mais, né? Você lembra, mas sem dor, sem o trauma.
Então, é preciso abrir-se. Como, padre, eu vou ser curado? É muito fácil dizer. Eu já estou falando. Visita ao Santíssimo periodicamente, vida no Espírito, caminho de conversão, vida eucarística. É isso, não tem outro caminho. Esse é o caminho da cura interior. Você está entendendo? Se você está entendendo, escreve aí nos comentários do Facebook, do YouTube, do Instagram, onde estiver transmitindo, da TV. Eu estou entendendo, padre. Eu quero viver a cura interior. Quero pedir para você, faça um print aqui de nós, poste aí no story do seu Instagram, nos marque e escreve, eu quero viver a cura interior. Sabe, é um processo ativo. Outra ferida que Deus quer nos curar, que nos impede de confiar nele. A ferida do abandono. Do abandono. O abandono gera o comportamento compensatório, né, da dependência emocional. Aquela pessoa que foi abandonada ou se sentiu abandonada em algum momento da sua história, sobretudo na infância, e ela se torna uma dependente emocionalmente falando, afetivamente falando. Ela não consegue ficar sozinha por uma semana. O namorado termina, ela desespera. Ela não consegue fazer nada sozinha. Se não tiver uma sociedade, ela nem começa o negócio. Ué, isso está errado, é desequilíbrio. Você tem que ser capaz de conviver com você mesmo. Senão, quem não é capaz de viver o eu, não pode viver o nós, né? Quem não é capaz de se dar bem consigo mesmo, de tolerar a sua própria insignificância, não vai ser capaz de viver com o outro, né? Bem. Mas talvez você sofreu essa ferida do abandono, né? Você foi abandonado, abandonada. Você se sinta abandonado. E olha, eu vou dizer para você, o tempo está tão mal que a Bíblia fala muito dos filhos pródigos. Mas os tempos de hoje são tão maus que existem poucos filhos pródigos hoje e muitos pais pródigos, né? Pais pródigos, mães pródigas, que simplesmente abandonam os filhos. Ah, pai, eu trabalhei o dia inteiro, eu chego em casa, eu tenho que relaxar. Então você está mandando a mensagem para o seu filho que o celular é mais importante, que o futebol é mais importante, que o seu descanso é mais importante e que ele não é importante. Então ele vai crescer, esse filho, essa filha, como um adolescente, uma pessoa frustrada que vai ser emocionalmente doente e dependente afetivamente, porque ele precisa de você. A sociedade incutiu na cabeça das mulheres que elas têm que dar o resto para o filho, porque elas têm que trabalhar. Eu não estou julgando você, eu sei que é difícil mesmo, tem casos nos quais eu vejo minhas irmãs, né? A mulher tem que trabalhar. Mas, tudo bem, você vai trabalhar, ganhar dinheiro e depois você vai gastar tudo para tentar curar o seu filho ferido, que não, né? Talvez se você conseguisse um emprego de meio período, ou um emprego em casa. Ai, padre, eu estou muito cansado. Eu sei, criar filho não é fácil. Eu vou dizer para ti também, ser padre não é fácil. Eu estou cansado também essa semana. Quem me acompanha sabe o quanto que o padre trabalha, né? Mas eu estou aqui para alimentar os meus filhos. São vocês. Os filhos espirituais. E é um sacrifício com sentido, não é um sacrifício kamikaze. É com sentido. Eu acordei, dormi tarde por causa da live que eu estou fazendo no meu YouTube todos os dias. Acordei cedo, mas eu acordei com sentido. Passei na capela, pedi ao Senhor, me dê as palavras certas e me ajude a ser teu instrumento. E vim com amor, por amor a você, por amor aos meus irmãos. Eu sei que o Sapo, todos nós, o Cassiano chegou 3h30, dormiu 3h30 da manhã. Eu estava em missão, com certeza, né? Pregando o Evangelho. E todos nós, podemos dizer aqui. Mas é um propósito, é um sacrifício. Não é kamikaze, não é que eu sou louco. Não, eu estou salvando um povo. Você, pai e mãe, estou cuidando da minha família, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você precisa se sacrificar pelo seu filho. Você precisa ouvir o seu filho, você precisa brincar com o seu filho. Eu sei, criança às vezes é exigente, criança não vai ter o mesmo nível de interação de um adulto. A criança ela só recebe e você só dá. Eu sei que é difícil. Mas o amor tem dessas coisas. Existe um tempo de dar e de receber. E se você não der o amor para ela agora, ela não vai saber dar e nem receber, né? E tudo bem, padre, eu preciso descansar. Mas olha, você precisa descansar agora na infância. Só que quando chegar a adolescência e a juventude, que aí sim você vai estar mais velho, seria a hora de descansar, aí você vai descansar, porque você descansou na hora errada. E aí você vai ter que começar a trabalhar. Um filho doente, um filho depressivo, um filho drogado. Não estou julgando você que tem um filho assim, mas isso são possíveis causas. Eu também parto de estatísticas, né? Não estou falando daquilo que eu acho, né? Então é isso, eu tenho mais coisas para falar, mas numa outra vez que o padre vier, o padre fala, porque são muitas coisas, e eu não... Acho que não é saudável só despejar conhecimento sem explicar, sem dar tempo de você absorver, né? Isso é coisa de padre novo, eu já sou mais velho, né? Eu já passou essa fase. Então, próxima vez que o padre vier, eu continuo falando aí alguns elementos mais de cura interior. Na verdade, eu vou depois também, sobraram aqui uns 8 elementos. Eu vou falar sobre eles lá na minha rede social, assim, dar uma digamos assim, uma introdução, porque eu sei que é importante, né? Uma semana de cura interior. Então, lá para umas 11 horas, você vai lá no @Padre Adriano Zandoná no Instagram, ou na rede social em geral minha, que eu vou falar também um pouquinho sobre esses elementos, né? Só concluindo, amarrando, eu acho que é importante.
Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essas direções tão concretas, Senhor. Não tem como não entender, só se a gente se fazer, né, de desentendido, mas o Senhor nos direcionou. O que é a cura interior, como viver. Senhor, vem curar o nosso coração ferido, nosso coração. Tem pessoas que estão com o coração, a palavra é essa, desconfiado, arredio, sabe? Que não se deixam laçar pelo amor de Deus. Pelo amor, né, de Deus, o amor divino. Deixa o amor de Deus te encontrar. Ele não está julgando você, Ele não quer tirar a sua liberdade. Ele só quer te convencer que você só vai ser feliz com Ele. Você que tem encontrado no pecado a sua felicidade, você tem uma compulsão sexual, você não consegue ficar sozinha. Você já viveu tanta coisa estranha, isso não te sacia, você sabe, você continua buscando. Se te saciasse, você já estaria bem, estaria plena. Deixa Deus curar a tua alma. Você que perdeu o seu pai há poucos dias, está com tantas perguntas, né? Seu pai não foi um bom pai. O Senhor está consolando você. Você que agora está internada porque você perdeu o filho, seu nome é Márcia, você está fazendo essa curetagem, vai fazer. O Senhor está consolando o seu coração, Ele sabe o quanto é difícil para você, filha. Mas Ele está contigo. Pessoas estão sendo curadas e libertas agora de uma vaidade, sabe? De um orgulho, de achar, eu não preciso de Deus, eu estou bem. Será que você está bem mesmo? Será que o Espírito Santo não te mostrou nada que você precisa ser curado nessa semana? Porque muitas vezes é um sistema de autodefesa inconsciente. A gente né? A gente banca seu super-herói para parecer forte, mas somos um queijo suíço por dentro. Coração cheio de buracos, falta de amor, feridas. Deixa Deus curar você. Vem Espírito Santo nos batizar e nos curar, nos dar o entendimento do que ouvimos aqui. Vem nos conduzir, Espírito Santo, com a tua força no processo de cura interior. Vem restaurar em nós o molde original, segundo o que Deus criou. Vem nos restaurar, Espírito Santo. Vem nos curar e nos libertar. Nos batiza. O Senhor está curando também pessoas que têm um medo muito grande, medo de Deus, medo de mudar de vida, medo de morrer. O Senhor está te libertando. Muitas pessoas que foram traídas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Não está certo o que a pessoa fez com você, mas você precisa perdoar por você, para você libertar o seu coração. Como dói essa traição. Você ficou doente até por causa dessa dor. Mas o Senhor está tocando você hoje, dizendo, deixa eu curar, caminha comigo que eu vou curar essa dor. Você vai lembrar, mas sem doer. Uma pessoa que você se sente muito traída pelo seu filho, que roubou coisas de dentro de casa. O Senhor está te curando. Esposas traídas, maridos traídos. Um avô que se sente traído pelos netos, você deu tudo para eles e hoje eles te abandonaram. O Senhor está curando e tocando seu coração. Pessoas idosas, se sentindo sozinhas, estão sendo visitadas. Espírito sobre nós, Senhor. Que traga cura, que traga libertação, sopra sobre nós. Vem soprar em mim Teu Espírito de amor. Ter-te em meu coração é misericórdia, Senhor. Vem soprar em mim Teu Espírito de amor. Ter-te em meu coração é misericórdia, Senhor. Passa os Teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Busco as águas de Tua fonte, vem me saciar com Teu Espírito Santo. Passa os Teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Busco as águas de Tua fonte, vem me saciar com Teu Espírito